Fala galera do De Primeira, estamos começando o programa de número 70, completamos 70 programas do De Primeira, a partir de hoje, bem legal isso, né? A gente não esperava, a gente começou com uma brincadeira esse programa, já estamos no número 70 e hoje temos um convidado especial, a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Vamos até sair um pouquinho do normal, que a gente sempre fala tanto de futebol do ABC, né, do esporte da região, falaremos de uma maneira geral também, mas hoje o nosso foco é diferente, principalmente no que a gente vem falando até antes da Copa do Mundo já, na Copa do Mundo também, que é a renovação do futebol brasileiro, as mudanças que a gente precisa para o esporte em geral, na verdade, no Brasil, mas com foco, né, no futebol. E também falaremos hoje de um time que está sofrendo. O torcedor palmeirense tem sofrido muito nos últimos anos aí, esse ano não está sendo diferente, mas de qualquer maneira, no próximo dia 26, completa 100 anos de história e 100 anos de glória, né? Os maiores clubes do país, sem sombra de dúvida, né? Não só do futebol paulista, mas do Brasil, com certeza o Palmeiras tem muita história para contar. E é um time que apanha muito do Santo André. A gente precisa citar aqui o time que pega o Santo André e apanha do Santo André, né? Que diga o Nunes, né? O centroavante Nunes aí, que tem, para não contar uma das histórias de 2003, né? Aquela final da Taça São Paulo, que ele fez gol, imitou o porco, arranjou confusão. O Nunes de sempre, o Santo André que sempre bateu no Palmeiras, mas o Palmeiras tem muita história para contar. A gente vai falar um pouquinho disso aqui hoje com o Marcelão, um palmeirense nato, diga-se de passagem, né? Às vezes não quer falar muito disso, mas é palmeirense sim, né? Torcedor sim. E nosso grande convidado aqui, o Mauro Betting, né? Jornalista, é uma honra tê-lo aqui, né? O cara não precisa nem dos 16 empregos que ele tem dentro do jornalismo, né? Na Rádio Bandeirantes, na Fox Sports, no Lance, né? Tudo que ele já fez pelo Brasil aí de jornalismo, de informação, né? Um cara que a gente nem precisa ficar apresentando muito, o Mauro Betting. E vem aqui trazer uma novidade para o torcedor palmeirense e também para debater com a gente essa história toda, o futebol brasileiro está passando. Ele esteve de perto lá, né, com o amigo dele, o Felipão, e a gente vai falar um pouquinho disso. Mauro, bem-vindo, muito obrigado pela presença de verdade. E eu quero que você fale um pouquinho do livro, né, para você contar um pouquinho sobre o torcedor palmeirense ficar sabendo do livro Centenário e também essa mudança que o Palmeiras precisa fazer, assim como o futebol brasileiro, né? Pois é, um prazer estar aqui, obrigado. Eu estou aqui há 3 horas e meia no estúdio, estou esperando o pessoal chegar, a produção, apresentador, câmera. Eu sei que a mãe de vocês estava com um probleminha, por isso vocês atrasaram, mas eu peço desculpas aqui à produção, mas fatores de força maior e fraqueza menor da Sociedade Esportiva Palmeiras, que vive um momento complicado. Mas vamos deixar o 2014, quem sabe, isso. 2015... Deixa eu achar a madeira aqui. Já sei, de pau aqui, ó. Toque aqui, bater 3 vezes a do Marcelão. Mas para falar de um produto que é uma honra ter feito ao lado do Marcelo Mendes, do Leandro Begotti, do Fábio Chiorino, também do Dino Bardelli, que é a história do Palmeiras, Palmeiras 100 anos de academia, um produto cultural da Magma Editora. É o livro oficial de texto do centenário do Palmeiras. Esse é outro livro muito bacana da Toriba, que é um livro de fotos. Esse é o livro, digamos, mais popular ou menos impopular, porque não é barato, mas convenhamos, é uma história que não tem preço, sim, em quase 400 páginas de 100 anos da Sociedade Esportiva Palmeiras, da linha do tempo que a gente trabalhou conjuntamente, de 50 perfis de 44 jogadores, 4 times de goleiro a ponta esquerda, como se falava à época do Imparato, do Rodrigo Statu, e também mais 6 treinadores, 25 jogos inesquecíveis do Palmeiras e o trecho mais bacana do livro, que tem uma direção de arte fantástica de outro grande palmeirense, que é o Gustavo Piqueira. São os textos que a gente convidou via site do Palmeiras para que o pessoal escrevesse, alguns autores que eu gosto muito, ilustres palmeirenses ilustres, e ali ninguém tem é mais, ninguém é menos, é tudo palmeirense. Legal. E é bacana. E são depoimentos tocantes, desde a primeira carta publicada no jornal da colônia italiana Fanfula, chamando a reunião que depois daria origem ao Palestra Itália, até textos que vão até 2013. A gente resolveu botar um ponto final em 2013, porque o livro foi entregue em abril, vai sair agora, vai ser lançado agora dia 25 de agosto em São Paulo, mas o livro foi fechado em abril e como estava ainda terminando o Campeonato Paulista, não havia começado o Campeonato Nacional, a gente resolveu deixar de lado a história do ano de 2014 para o livro do segundo centenário, quando o Marcelo Mendes não estava aqui presente. Eu estarei, mas o Marcelo não vai fazer muita falta no próximo livro do centenário. Mas vai falar, agora vai ter mais Palmeiras. Não, ainda vai ter. Não sei de que jeito, mas vai ter. E para você, como é que foi participar desse projeto também, né, Marcelo? Então, é como a gente estava brincando aqui, falando dessa história do Palmeiras na minha vida. Palmeiras é sério, não é para brincar não, Marcelo. eu tinha esquecido, na verdade, eu comentei isso com o Mauro quando ele me convidou, deu aquele baque, né? Porque é uma coisa muito grande,
clube de 100 anos e que é parte da minha vida. Eu acho que, comentei já com o Mauro, de quando ele me chamou, eu tinha esquecido um pouco disso, do quanto eu era palmeirense, do quanto o Palmeiras é importante na minha vida. O Palmeiras, para mim, é muito mais do que um clube de futebol, né? O Palmeiras, na minha vida, era um espaço de inclusão, onde eu podia ver meu pai, por motivos outros, assim, numa época que não se podia fazer muita coisa, né? História política do meu pai, tudo. Palmeiras era onde abrigava a gente. Então, para mim, foi uma baita honra, assim. Foi um desafio importante. Eu adorei. Até agora ainda a ficha... Tá ainda caindo, assim. Não vai cair, pô. Não, a pessoa já vai adorar. Essa palavra não é... Ficha caiu no palestra, não pode. Palavra meio perigosa para o palmeirense. Por isso que eu caí no meu cabelo também. Tanto. Mas foi, assim, você falar de uma história de vidas, né? De pai, de tio, de vô, de Parque Antártica, de Pompeia, e aquelas coisas de... ter contato com o seu Ademir da Guia, né, com Deus. Divino. Luiz Gonzaga Beluso e tanta gente com quem a gente conseguiu conversar. Foi ótimo, foi espetacular. E é bom a gente falar sobre história, porque a gente tanto fala do futebol brasileiro, precisa renovar, de mudanças e tal, e a gente quer reestruturar a história para uma coisa melhor, porque a gente não vive um bom momento, não só o Palmeiras, né? A gente não pode esquecer do resto acontecendo no futebol brasileiro que precisa de mudanças. A gente trazendo esse paralelo, né, do Palmeiras para hoje, o Mauro podia falar sobre isso, teve perto da seleção brasileira, que chamaram de apagão, aquele 7-1, que a Dona Lúcia tá tudo bem com a Dona Lúcia e tudo mais. Dona Lúcia. Dona Lúcia tá mandando um monte de cartinha pro Palmeiras. Continua. Ela é amiga do Paulo Nobre também, a Dona Lúcia, diga-se de passagem. A gente podia fazer esse paralelo, né? A situação do Palmeiras hoje reflete o que é o futebol brasileiro, né, Mauro? Reflete, assim, agora falando palestrinamente, mas também, digamos, usando fatos, embora a gente saiba que no futebol, contra fatos, existem argumentos contrários. No período de ouro do futebol brasileiro, ou seja, da conquista de 58 até, aí forçando um pouco palestrinamente, até 74, né, quando o Brasil deixa de ser campeão do mundo, era o tricampeão e tal, mas ainda foi quarto lugar na Copa da Alemanha, o clube nacional que mais conquistou títulos brasileiros foi o Palmeiras, com 2 Taças Brasil, 2 cobertões, digamos assim, 2 campeonatos brasileiros. De 2010 para cá são 6 títulos brasileiros. Ok. E fora outras grandes conquistas, um baita Rio São Paulo de 65, a primeira academia, culminando com a segunda academia, que foi base do Brasil com 6 atletas na Copa 74. Quando o Palmeiras deixou de ser campeão a partir de 18 de agosto de 76, até 94, o Palmeiras também ficou sem ser campeão. E o Brasil também por tabela. Quando o Brasil voltou a ser campeão do mundo em 94, tinha 2 titulares no meio campo, para até discutir a qualidade, mas é indiscutível o mérito da conquista. Tinham 2 palmeirenses, Mazinho e Zinho. E podia ter o Evair, podia ter o César Sampaio, podia ter o Roberto Carlos, podia ser a base. O próprio Kleber não foi achado, senão teria entrado no lugar do Ronaldão, quando convocado no lugar do Ricardo Gomes. Então, assim, o melhor time, e era bicampeão paulista, seria bi-brasileiro, havia conquistado em 93 o Rio São Paulo. Nenhum time saiu da fila como o Palmeiras. Em 19 meses ganhou 5 títulos. 3 deles contra o maior rival, o Corinthians. Então, assim, quando o Brasil foi o maior time do mundo, um dos maiores times, ou pelo menos o mais vezes campeão nacional, e contra o Santos de Pelé, era o Palmeiras. E tinha o Botafogo, tinha o Cruzeiro, tinha grandes equipes. Quando o Brasil entrou na fila, entrou, digamos, na fila junto com o Palmeiras. Quando o Palmeiras saiu da fila em 12 de junho de 93, o Brasil voltou a ser campeão. E sempre aquela coisa, nas 5 conquistas havia jogadores do Palmeiras. Então, a importância do Brasil, campeão do século no futebol do mundo, e o Palmeiras, campeão do século, por 3 empresas de comunicação, mais a Federação Paulista. Palmeiras, que ainda é o clube que mais títulos nacionais conquistou, contando os 8 títulos brasileiros, mais 2 Copas do Brasil e mais a Copa dos Campeões de 2000, é inegável que esse time, quando ele está bem, o futebol brasileiro está bem. Quando ele está mal, o futebol brasileiro está mal. Não quero dizer que o Brasil está bem porque o Palmeiras está bem e tal. Claro. Mas é uma correlação que é possível de se fazer. Agora, o Palmeiras não é de uma hora para outra que vai virar o jogo. Porque bem ou mal, mais mal que bem, o Brasil foi 4º lugar, acabou de ser 4º lugar, né? Então não é uma tragédia, embora o 7-1 é uma outra conta centenária, em 100 anos de seleção nunca perdemos. Agora, o passado recente do Palmeiras é tétrico e o futuro próximo, a médio prazo, é muito perigoso. E não só do Palmeiras, é do Botafogo por questões financeiras, mesmo equipes que estão bem, não estão tão bem assim. É o momento de repensar alguma coisa no futebol, no Palmeiras parar para pensar, antes que parem de vez com o Palmeiras, que ninguém está pensando no Palestritano. Exatamente. Nesse repensar, entra o fato exatamente da gestão. Você acabou de citar o Botafogo pela questão financeira, e não é só a questão financeira que determina um clube.
que a gente pode fazer de diferente, enquanto jornalista, claro, mas como é que os clubes podem se revitalizar nisso? O que precisa de mudança, né? Não só treinadores mais bem preparados, jogadores mais bem preparados, mas principalmente a gestão. Se não começa lá em cima, o negócio não vai dar certo. Né? O momento é sazonal. Por exemplo, a gente está falando agora, ano passado a gente fez uma baita Copa das Confederações. Ok, não tinha Alemanha, não tinha Argentina, não tinha Holanda, só para citar 3 seleções que chegaram e passaram por cima, passaram a patrola em cima do Brasil agora. Ok. Jogador a Argentina continua fazendo, não tantos, ou nem tantos com tanta consciência tática coletiva. Agora, gestores, a gente está fazendo, a gente tem cada vez mais escolas de esporte, escolas de marketing esportivo ou cursos, a gente tem um pessoal preparado para assumir, desde que dê espaço. Exatamente. Pelo modelo associativo que a gente tem, ainda a gente fica ou com uma corja incompetente ou só com incompetentes que não são corja. As inteligências são afastadas. E o que é pior ainda, às vezes, quando elas chegam ao poder, o poder acaba minando essas inteligências. Exato. Começam a agir só com o coração, às vezes com o cotovelo, às vezes com o fígado, e fazem muitas atrapalhadas. Aconteceu muito com o Palmeiras, acontece com outros clubes. É impressionante o grau de bobagem que se faz e que se fala quando se assume uma presidência. E outras coisas, os nomes são os mesmos. Então a gente vê José Maria Marinho, Marco Paulo Del Nero, o falecido Eduardo José Fará, aí a renovação do Vasco agora passa por Eurico Miranda. Exatamente. Então, quer dizer, então, às vezes não é preciso... E outra coisa, às vezes não precisa ter um baita time para ser campeão. Às vezes o que melhor escapa do rebaixamento é o campeão. E dá até para ser campeão do mundo, como foi o Corinthians. Fez um baita trabalho, tinha um time competente, competitivo. Não era um time espetacular, mas foi lá e ganhou do Chelsea. Exatamente. Né? O Atlético Mineiro caiu pelas tabelas, mas era um time que também jamais será e foi. Corinthians nunca serão e foi. Então quer dizer, dá uma hora. São Lourenço agora. Clube Atlético Sim Libertadores da América foi campeão, não é por causa do Papa, porque jogou melhor que o resto que não foi bem. Exato. Então assim, não é o fim do mundo. Eu como palmeirense já vivi dias melhores, eu como brasileiro já torci por seleções piores, mas assim, calma lá, precisa repensar muita coisa, mas não é jogar tudo no lixo. Sim. Tem muita bola para correr ainda. Marcelo, a gente vem falando isso já, alguns programas, né, Marcelo? Exatamente essa questão da gestão, dessa mudança e de aproximar, como disse o Mauro, as novas inteligências, os novos conhecimentos e dê espaço para isso. Dando espaço, alguma mudança vai acontecer. A gente vê diversos clubes menores aí com essa cabeça diferente e dando resultado. Então a gente precisa disso, né, Marcelo? O espaço para que se faça melhor, né? Precisa de gente nova e gente nova ter espaço para trabalhar. No Palmeiras mesmo, que o Mauro falou, eu tive de perto lá, quer dizer, não tão de perto, obviamente que era outra época. Mas como jogador de categoria de base, 80 e... faz tempo, hein? 85... É por isso que o time tava na fila, se jogava no Palmeiras. 85 até 87, ali o Palmeiras, Palmeiras era dirigido por Nicolas Ratchop, pelo seu Nelson Duque, homens honrados. Homens honrados, mas que já não estavam de acordo com a realidade daquele momento pedia. Sim. Veio a Parmalat ali, mano, 91. Santa Parmalat, 26 de março de 92. E aí o que acontece? O Palmeiras muda, tem essa guinada, chega gente nova. Chega o Brunoro, chega... Agora estão criticando. O Roma, que estava lá. Mas o Roma, sem dúvida. Então, quer dizer, precisa de espaço. Eu acho que, Mauro, assim, é um corporativismo muito podre, assim. O corporativismo, por definição, não precisa nem dizer que é podre. Ele já é. É tacanho por excelência em qualquer área de atividade. No jornalismo... E não chega... Não, jornalismo tá difícil, rapaz. Ixi, Maria. Eu acho que, assim, o meu amigo Guilherme, precisa de gente nova, precisa de espaço para trabalhar e precisa de abrir as cabeças para entender que o futebol brasileiro precisa disso. Um amigo nosso, Chico Sá. Chico Sá me deu uma dura. Ele falou, mas rapaz, você tá ficando chato. Você é jornalista esportivo, mas a gente é natural, né? Chico, porque não sei o que da poesia. Eu falei, se não tiver organização, não vai mais ter poesia, porque se a organização não revela, né? Não revela, não treina, não se faz nada. Você quer um cara mais chato do que eu com poesia, com prosa, com tudo? A gente cobre futebol de várzea. Sim. Mas o que acontece... Você está falando do Campeonato Brasileiro, com todo respeito à várzea, não o Campeonato Brasileiro. Prefiro a várzea. Prefiro a várzea. Eu prefiro 1000 vezes a várzea. Mas é o que eu estou dizendo, a gente precisa de novos pensamentos, assim.
e nova gente chegando para trabalhar. Até velhos pensamentos, no sentido de resgate, essa característica do jogador brasileiro. Lembrando sempre que a característica do jogador brasileiro vitorioso tanto pode ser jogando bem e bonito, como 58, 62, com muita organização fora de campo, jogando brilhantemente, como em 70, quando você teve mais de 4 meses de preparação. São 2 seleções com preparação assim, absurda. Espetacular. E com aquelas coisas do Brasil, o treinador mudou no começo, com certeza. 94, uma baita preparação, um gênio como o Romário, jogador que fez uma baita Copa como o Bebeto e o melhor time da Copa. Não é um time dos sonhos, né? Sim. Eu ainda prefiro ver um tape de Itália 3, Brasil 2, a ver qualquer jogo do Brasil Tetra em 94. Eu não consigo ver nada. E o time de 2002 que tem o Rivaldo, tem o Ronaldo, claro, o brilharecos, o Ronaldinho Gaúcho ainda muito jovem, e também foi o melhor time, 7 vitórias, não tem o que contestar. Então dá pra gente ganhar, digamos, menos brasileiro, como 94 e 2002, dá pra ganhar o futebol brasileiríssimo, como no tricampeonato, e isso é uma coisa que o meu velho pai sempre falava, mas dá para perder como perdemos em outras Copas, não querendo jogar tão brasileiro. Sim. Quer dizer, a gente quer copiar o que não deve. Quando a Alemanha veio ao Mineirão e jogou, digamos, mezzo Alemanha, mezzo Brasil, a gente jogou mezzo sei lá o quê, mezzo Serra Leoa. Exato. Lá que porcaria que a gente jogou no Mineirão. Então, porque a característica do jogador é que essa história, a gente não fala aqui, né, Guilherme? Não tem que copiar a Alemanha. Não. O Brasil precisa de olhar aqui. Observar ali. Observar. Olha, os caras fizeram uma mudança. Eles não copiam a gente? Não. Exatamente. Copiaram e não, emula, é como bem. Tudo. É assim, qual o problema de copiar o que tá bom? Eu adoraria que, por exemplo, no rock and roll, alguém copiasse os Beatles, pô. Não vai copiar a banda Calypso, copia os Beatles, pô. Tá duro o rock and roll também. É bem isso, mas é bem isso. E até citando o 7-1, o Mauro esteve bem perto da seleção brasileira. Né? Até demais. Até demais. Foi um dos precursores ali que discutiu, a gente até falou, uma vez o Mauro participou do programa por telefone, verdade. E ele falou sobre isso, ele falou, eu tô tentando fazer uma briga lá dentro, dar uma mexida, porque o negócio não anda lá. Tá tudo muito calmo, né? Os caras não treinam. Mas não é assim, mas eu havia dito que ia ser 7, não dá pra ser 7. Tô vendo que tá meio errado. Agora, e é uma coisa que pelo menos eu sempre briguei muito, a gente tem essa piada /verdade, premissa de que o argentino é o que se acha, que eu tenho a piada que eu acho ótima, não concordo, mas acho maravilhosa, que é aquela coisa. Os argentinos acham que o Maradona é o maior jogador do mundo e um dos maiores da Argentina. É bem isso, aquela coisa da prepotência, jactância argentina. Eles não têm assim. Eles não têm. A gente que é prepotente. O que a gente vai fazer é o seguinte, jogar com 700 goleiros contra a Alemanha no Mineirão. A Alemanha era muito mais time então era só e a gente atacou como fossem 11 Bernards, que pareciam os 11 mascotinhos ali antes do hino. Então, quer dizer, a gente tem que entender que estava sem o Neymar, sem o Thiago Silva, a Alemanha está jogando muito mais, não tão mais para meter 7-1, mas jogando mais. Então tem hora que o Brasil tem que fazer. O Brasil sempre ataca. Não, tem hora quando você é inferior, segura, tranca na casinha. E não é retranca, não é medo, é estratégia de jogo. Por que a gente tem que atacar sempre, às vezes até quando a gente tem menos time? Não, e 3 volantes da Alemanha dentro da área do Brasil o tempo inteiro jogando. E os volantes, Schweinsteiger, Kroos e Khedira. Só. Partindo desse pressuposto exatamente do 7-1, mas não só pelo placar exatamente, ali o Felipão, aí não falando do jogo em si, tô falando do trabalho dele, né? Ele é um dos técnicos que já está deixando ficar ultrapassado, que a gente estava discutindo das ideias aqui, das coisas novas que precisam ser colocadas. Não é só a questão do, vamos jogar atrás, porque a gente não só isso, da inferioridade precisa ser um pouco mais coerente. Falta coisas novas para saber lidar com esse tipo de situação, de trazer novas ideias para o futebol. A gente é engraçado também, né? Pinta o nome novo. Esse aí jogou onde? Chupou laranja onde? Chupou gelo no vestiário onde? Aí pinta o nome velho, é um ex-treinador atividade. A gente é o 0,8 e 8 bilhões. Assim. Eu, pessoalmente, não gosto dessa história de ex-jogador atividade. Eu acho o seguinte, ex-treinador atividade, obsoleto. Posso até dizer que eventualmente esteja com práticas e ideias antiquadas, mas assim, ainda mais, estou falando de um pentacampeão do mundo como o Filipão, trabalho que fez no Grêmio, em 91 no Criciúma na Copa do Brasil, tudo que fez pelo Palmeiras. Pô, o cara merece não só respeito, muitas vezes merece admiração pelas conquistas em campo, embora você possa discutir o método delas. Ok, ponto. Agora, eu não gostaria que alguém aqui vendo o programa falasse, pô, te vejo há 200 anos já no ar, você é um ex-jornalista de atividade, aliás, nunca foi jornalista, só tá aí por causa do seu pai, aquela coisa assim. Ok. Eu não gosto que alguém me cobre assim. Pode cobrar de qualquer outro jeito, mas não pode me aposentar. E eu não vou jubilar ninguém. Então, assim, se o cara tá jogando ainda com 98 anos, no 31 de abril de Presidente Timóteo, ele que se vire.
Agora, eu não vou querer aposentar jogador, dirigente, embora alguns não tivessem nem ter nascido treinador. Eu acho, você pode discutir algumas coisas, mas não porque o Filipão perdeu por 7-1 porque ele está obsoleto. Ele perdeu porque eu acho que ele foi muito infeliz na escalação e cometeu outros erros, como até em 2002 cometeu, mas depois deu certo. Então assim, eu não vou falar, e até pelo apreço pessoal que tem por ele, que é obsoleto. Porque aquela coisa, vocês são muito amigos do Filipão. Ok, também tem muita gente muito inimiga do Filipão. Sim, fala também. Eu ganhava a Copa das Confederações, mas é obsoleto. Foi 100% em 2002, mas é brigão, joga bola no meio do campo, ok, tá errado. Mas vem cá, ganhou, vamos respeitar. Não precisa admirar, vamos respeitar. Então não é porque eventualmente não tá legal, fez um trabalho discutível no Palmeiras, armou o time pro rebaixamento, mas com um time fraco ganhou a Copa do Brasil. Sim. Então assim, acho que não pode ser nem muito amigo, nem muito inimigo. Tem coisa a ser melhorada, a evoluir. E por conhecer o Filipão, eu sei que ele estuda, que ele tenta aprimorar. Não foi feliz ele, não foi feliz o Parreira, que eu respeito muito. Né? E acontece, gente, não é porque é obsoleto. Então, ótimo, botamos um novo nome aí, Dunga. Um novo pelo novo? Não sei. Ele disse que tem que ser campeão do mundo para ser... Isso, até botei um post hoje no Lancinete, eu fiz uma relação chatíssima até, mas enfim, eu botei do Matias Sindelar para baixo, jogadores que não foram campeões do mundo, e citei o Guivarch. Não, pelo amor de Deus. O Guivarch não queria hoje de camisa 9 do Palmeiras. Mas era chique pra bunda. Mas foi craque, segundo o Dunga, campeão do mundo. Mas era chique, né? Você fala Guivarch. Quantos jogava foram, nada. Né? Pois é. Agora o Felipe tem umas histórias. O Felipe, eu lembro de uma história... Eu tomei um porre uma vez na Pompeia, tinha brigado com a mulher, com tudo, eu falei, vou ver o jogo do hoje. Pensei que era por causa do Palmeiras. Vou ver o jogo hoje, que não tem mais nada pra fazer esse tal de Palmeiras e Flamengo aí. De 99. O de 99, o Palmeiras perdendo 2-1. Eu falei, mas eu perdi a mulher, tomei o porre, o Palmeiras vai perder. O Felipe, ele deu um jeito lá de colocar o Euler. E o Euler salvou aquele jogo. O Euler fazendo gol de orelha, gol de trombada. Esse jogo tá no livro. Tá, esse jogo histórico. Eu me recordo. O jogo que animou e ajudou o Palmeiras a ganhar a Libertadores de 99. Eu lembro que no 2-2 ele virou assim pra numerada e batendo no peito, gritando. Que o menino chorou, né? Que tem ele contaminou o Parque Antártico. Hoje mesmo eu vou entrar em contato com o Enzo para um outro trabalho que a gente tá fazendo, que é o filme O Campeão do Século, que é o filme oficial do Centenário, que a gente vai lançar até o final do ano. Contaminou o Parque Antártico de emoção de um jeito, que aquele dia eu vi o Parque Antártica tremer na minha vida 2 vezes. Contra o River Plate nesse mesmo ano, aquele 3-0. Que foi logo depois, acho que foi a melhor partida desses últimos anos que eu vi. Foi, tecnicamente foi. E esse jogo com o Flamengo, que eu lembro que no quarto gol eu fui comemorar, lá eu tropecei, saí rolando pela uma coisa. Aliás, tem uma história muito boa, que eu ia botar no livro que eu escrevi do Evair, mas eu não botei. Não vou falar que foi Evair, mas foi Evair. 4-10, porque aquela coisa do gol qualificado, gol marcado fora de casa, né? O Flamengo havia vencido por 2-1 no Maracanã, e aí o Palmeiras 4-2, né? Aí, quando fez 4-2, virou o Pimentel, que havia jogado no Palmeiras em 97, e falou pro Evair, bom, com esse resultado agora vai pros pênaltis, né? Eu falei, vai tranquilo, vamos segurar aqui que vai pros pênaltis. Aí... Parece que o Pimentel achou meio estranha a resposta do Evair, o estádio incinerado, virou para alguém do Flamengo, vai conta, né? Vai para os pênaltis, você tá louco, meu Palmeiras classificou o resultado. Aí o Pimentel fuzilou com os olhos do Evair e falou, eu vou para frente. E o mais impressionante, depois dos 4-2, o Flamengo chutou uma bola na trave com o Pimentel e perdeu outro gol inacreditável lá no Pedro. Uma falha do Aguinaldo. Exatamente, do Aguinaldo. Então assim, quer dizer, tem história bárbara, né? Que eu acho fantástico. Eu acho que essa união, exatamente, que a gente sempre fala aqui também, que é da qualidade de futebol, que a gente precisa melhorar e tal, mas a emoção tá atrelada. Não tem como no futebol você tirar a emoção de lado, e isso é muito importante. E uma coisa que a gente pode discutir também, é um papo sempre importante, que a gente fala, a gente tá falando de gestão, de técnica, de treinadores, de jogadores, mas também da mídia. Né? A gente também precisa avançar em algumas coisas nesse tipo de cobertura, na opinião, né? Levar isso ao torcedor, ao público. O que você acha que a gente precisa melhorar em relação até não só à seleção brasileira, claro, mas de uma maneira geral na mídia esportiva, para a gente possa educar também de melhor o público? Olha, Guilherme, a gente tem que fazer, acho que não só em cobertura esportiva, Marcelo, a gente tentar fazer isso, de um modo geral, em qualquer época do jornalismo. Tentar transformar os assuntos importantes em interessantes e os interessantes em importantes. Não é exatamente, por exemplo, sei lá, Juliana Paz sai descalço, aquelas coisas que um dia aconteceu na internet, não sei quem, ex-BBB queima a boca comendo pastel. Aquela coisa, inclusive nem a imagem era bonita e nem a BBB era bonita, mas enfim, ex-BBB, claro. Que é um problema social terrível, que fazer com tantos ex-BBBs no planeta. É verdade. Mas enfim,
Então, assim, no caso do esporte, então, algumas questões cháticas, como a tática, por exemplo, do jogo, que é uma coisa que eu trabalho, e a estatística, que não explica tudo, mas mostra alguns indícios, mostra alguns caminhos da pelota, a gente tem que tentar tornar uma linguagem um pouquinho mais palatável. Porque não é só aquela coisa, abre o jogo pelos lados, 2-0 placar perigoso, futebol é caixa de surpresa. A gente não pode tentar... uns 15 minutos exato. O momento psicológico da partida, o gol, momento antropológico do jogo, e fica as coisas que a gente fala. Nosso, rapaz, que tá e a gente mesmo, até hoje, hein? Eu mesmo, no final dos anos 90, abusei do trabalho estatístico, estava cada vez mais chato. Aí fui me tornar mais chato de outras coisas. Mas assim, eu acho que alguma coisa a gente pode se preparar melhor. Eu fui fazer curso de arbitragem, curso de treinador, deveria fazer mais cursos, deveria estar aprendendo cada vez mais. E acho até que está chegando uma nova geração, gente muito boa, muito qualificada, e não só da faculdade do jornalismo, mas cara que fez faculdade de esporte, fez, às vezes, direito, fez educação física, ou fez vários cursos, ou aprendeu, e hoje via internet, teve por assinatura. Pô, você tem que abrir. Então, exatamente, assim como tem que trazer novas pessoas inteligências para a administração, também para o jornalismo esportivo. E eu acho que a gente está... É só entrar na internet, só ver em blogs, sites, portais. Tem uma gente muito boa que é só botar para jogar, ou no caso já está jogando. É só dar um pouquinho mais de visibilidade, ou como se usa o termo mídia. Tem uma geração muito legal que já está jogando. Perfeito. O Marcelo mesmo, desde que ele começou aqui a trabalhar, já há muitos meses, ele está cobrindo a Várzea com a gente aqui, depois Copa do Mundo e tudo mais. O Marcelo sempre teve o papo do diferente da poesia, né? Da visão mais romântica do futebol. Mas ele também começou comigo, com o Kurazumi, que tem essa questão, a gente fica bem dentro de campo, aquela coisa mais... E começamos a discutir sobre isso também. O próprio Marcelo trouxe novas direções também falando sobre isso, né, Marcelo? É o que o Mauro acabou de dizer. Você tem que procurar se aperfeiçoar no que você faz. A vida é assim, você está vendo o jogo se apresenta para você, você tem que entender ali o que você está vendo. Eu não suporto mais. Eu vi na Copa do Mundo, pô, aqueles comentários, esses gringos não jogam nada, da onde veio? O gringo de canela dura. Gringo de canela dura. Cintura dura, caneludo. E aí falava assim, teve um que falou pra mim que eu tava com o complexo de vira-lata, eu falei, olha, esse complexo de vira-lata, o Nelson Rodrigues escreveu 54. Então você agora ainda é complexo vai... de cachorro grande, de dobra, a gente de achar que só a gente sabe jogar futebol. Só o Brasil. Eu disse aqui durante a Copa o seguinte, que o Brasil em 100 anos de seleção nunca perdeu um jogo. Nunca perdeu um jogo, porque está invicto. Né? Porque... Então... E quando é assim, né? O Alemanha que ganha de 7-1, é o Brasil que perde por 7-1, é o Brasil que perde para a Holanda por 2-1, não é o outro que tem mérito para ganhar. Exatamente. Então eu acho isso, eu acredito que você tem que... Só os koalas aí que não revê o ponto de vista, o resto todo mundo revê ponto de vista. Eu convivendo com o Guilherme e com o Kurazumi, a gente brinca aqui, uma geração a menos, os meninos... Primeira Copa dos Meninos, 94, né, mano? A primeira minha, 78. A primeira que eu trabalhei na Copa, então, já tô com 11 Mas aí eles me trouxeram essas informações e a gente começa a ver que, olha, o esporte tem que ser visto num todo, assim. Você não vai deixar de... E com gente experiente como o Marcelo Mendes, que estava na primeira Olimpíada de Atenas, a primeira lá, foi ele que cobriu a maratona, não tinha nem nome, maratona. O cara correndo aí. E gente mais jovem, é a mescla, que porque a gente fecha no futebol time, né? e é na vida, cara. Bacana. Você precisa do cara para correr, o cara para pensar, às vezes o cara que corre também pensa, às vezes o cara que deveria pensar não pensa mais ou já pensa errado. E assim você fecha ali. Perfeito. Claro. Perfeito. Bater bola. Pra gente finalizar, né, o tempo já tá no limite, infelizmente, né, porque dá vontade de ficar batendo papo aqui por mais uma hora, mas o Mauro, como eu disse, tem 16 empregos, então ele tem mais alguns empregos para visitar ainda hoje. Mas família, mãe, um beijo, mãe, sai dessa. Dona Lucila, forte. Pra gente finalizar, e até um abraço pro papai, né, que tá com certeza muito feliz com o livro, passa as informações gerais do livro, então, do lançamento, né, como é que o torcedor palmeirense pode adquirir, e não só o torcedor palmeirense, obviamente, porque é um livro para todo apaixonado por futebol, tem que ter um livro desse, seja qual for o time, porque merece. Pois é, da Magma Cultural, um livro que é oficial do Palmeiras, a gente foi convidado pela Magma e pela direção do Palmeiras, até na minha condição de embaixador do Centenário, junto com Marcos, Evair, Dudu Edemir da Guia, eu joguei um pouquinho mais que os outros 4, então eu chamei esse belo time aqui com o Marcelo Mendes, com o Fábio Chiorino, com o Gino Bardelli, com o Leandro Begossi, baita trabalho, diretor de arte do Gustavo Piqueira, então a gente está lançando Palmeiras 100 anos de Academia, o livro oficial do Centenário, na próxima segunda-feira, dia 25 de agosto, a partir das 19 e até quando
Ademir da Guia quiser, ali na Academia Store, que é a primeira loja oficial do Palmeiras, ali na Rua Augusta 2078, pertinho ali da Paulista, Augusta 2078, Academia Store. Estaremos nós, os 5 mosqueteiros, lá para dar um chamegão nesse livro que é muito legal, são quase 400 páginas, o livro está lindíssimo, não pela qualidade dos textos feitos pelos amigos, mas pelo trabalho do Piqueira, pelas fotos e algumas coisas muito legais, muito bonitas, para quem gosta de futebol. E obrigado, Aturar o Palmeiras, é um livro muito legal, esse Palmeiras 100 anos de academia. Bacana, obrigado, Mauro, pela presença, Eu que sem agradeço. palavras mesmo por ter vindo aqui, a gente sabe que não é fácil, né, vou repetir, né, a quantidade de empregos que tem o Mauro. E mais a quantidade de mães, agora filhos também. Filhos e tudo mais, não é fácil, muito obrigado por ter vindo mesmo. Seja bem-vindo sempre que você puder, você vem aqui. Sempre que puder, eu chego pelo menos no mesmo dia. A hora eu não garanto, mas no A dia gente dá um chego. jeito aqui, você que manda, né? Marcelão, valeu também, obrigado. A gente continua na correria. Tem matéria do Marcelo falando do campeão da primeira divisão de Santo André, quarto centenário, meteu uma goleada pra cima do Alvinegro, né? A máquina. No Bruno Daniel. Do Camilópolis. E tem toda a conversa na Mas há distribuição de 20 anos terça que o aí. Palmeiras ganhou do Santo André. Olha lá, ó. Campeonato Paulista. Olha lá, viu? Aí, ó, 20 anos. Santo André também apanhou. E há campeão 30 anos que o aqui. Santo André fez a melhor campanha no Campeonato É Brasileiro. verdade. Eu vou ter que lembrar E daquela... há 10 anos que eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil. isso que eu ia ganhou falar também. agora. Ou seja, alguma coisa grande já está acontecendo com o Santo Já André. esse está. ano. Isso é verdade. É isso aí. Obrigado, gente. Até a próxima. Grande abraço.